pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conexões com Grazi. Ó, esse ano tá voando, hein? Vocês piscaram, nós já chegamos em maio. Vamos combinar, esse mês é super especial. A gente tem o Dia do Trabalhador, temos o Dia das Mães, o dia do meu aniversário e também, gente, temos uma data que é muito importante. Temos o Dia do Gari, né? Essa profissão tão honrosa e que contribui tanto para a nossa sociedade. É lógico que a gente não ia deixar passar batido. Então, para isso, nós trouxemos alguém que veste realmente a camisa, que fala muito do assunto com leveza todos os dias. Tem um Instagram com mais de 30 mil seguidores e o TikTok, ó, com mais de 246 mil pessoas acompanhando toda essa rotina maravilhosa, né? Vitor Galvão, ou melhor, o Gari do rolê. Né? Muito bom, obrigado por ter aceitado nosso convite, né? Por estar nos recebendo aqui no seu espaço e contar um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada e da sua rotina. Obrigado pelo carinho, obrigado pela credibilidade e poder dar ainda mais espaço para que aquilo que eu trago no meu perfil eu possa trazer aqui para os seus seguidores também. E estamos aí, né, comemorando mês do trabalhador, o Dia do Gari com muita intensidade também, que vai chegando. E a gente não pode parar. Isso aí, já são quantos anos de profissão? 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses já como Gari, desde fevereiro de 2021. Você começou como Vitor Galvão, mas aí virou o Gari do rolê. Quando é que foi isso? Então, normal, eu entrei para trabalhar como Gari e fui designado para trabalhar na varrição, fazendo... Já veio uma pergunta na memória aqui que eu sempre deixo, que é para reflexão das pessoas. Fazendo a varrição no bairro São Francisco, depois fui fazer o bairro São Cristóvão. E eu tenho essa pergunta toda vez que eu falo da varrição, e trazendo essa reflexão e essa dica para as pessoas e a visibilidade para o nosso trabalho, eu sempre deixo aquela pergunta, assim, principalmente nas palestras que eu vou fazer com as crianças, né? Você já varreu um bairro inteiro? Pensa, quando a mãe pede para ajudar a arrumar a casa, ou quando você tem uma tarefa muito, muito extensa, né, ou difícil para fazer, você pensa, os garis, eles às vezes varrem um bairro inteiro, né, os varredores. Nós trabalhando no caminhão do lixo aqui, no caminhão coletador, às vezes quilômetros e quilômetros recolhendo a sacola pelas ruas. Então, assim, é um trabalho corrido, né, é cansativo, mas é gratificante também, saber que a gente está contribuindo para poder manter a cidade limpa, né? Isso, é um trabalho que às vezes assim, é muito importante, mas às vezes passa despercebido, né? A gente não Sim. dá o reconhecimento que é necessário. Vocês trabalham de noite, por exemplo, na madrugada, e pela manhã a gente já encontra tudo arrumadinho, como um passe de mágica, mas é isso não, né? Tem dureza. Não, tem muita coisa que é organizada nos bastidores. E eu entrei em 2021, e durante 1 ano e meio eu trabalhei normalmente como todos os garis trabalham, vindo para cá, indo para o DLU e esperando para saber em qual caminhão que vai, né? A galera tinha os trechos, né? Mas como a gente é novato, eu sempre falava, onde é que é o rolê hoje? Você entendeu? Daí que vem o rolê. rolê. Aí, onde é que é o rolê hoje? Vai para bairro tal. Vai pro bairro X. Hoje você tá na coleta seletiva. Não, hoje você vai no caminhão no 14. Hoje você vai pro Catatreco. E aí ia. Até que eu me firmei num trecho. E aí foi um bom tempo assim. Até que no final do ano eu recebi um convite para compor, junto com amigos que eu fiz, junto na Secretaria de Educação, o núcleo ali da Secretaria de Educação de projetos e inovações, né? Por conta dessa coisa de outras habilidades que já se sabiam que eu tinha. Então fui para lá, mas aí por algumas situações de pessoal, né, ou de movimentação dentro da empresa, que às vezes observou, voltei para o Densur, agradeci a oportunidade e voltei o Densur. E voltei falando com o Cleito, na época quem trabalhava comigo era o Cleito. Cleito, rapaz, eu vou voltar, em maio vai ser o Dia do Gari, 2022. E eu vou fazer uma reportagem, eu vou fazer uma homenagem para os garis. Vou começar a gravar a gente trabalhando. Ele fechou, né? O Cleito, meu amigaço. E quando apoia é que a gente gosta, né? Aí eu peguei o celular e coloquei atrás do caminhão e comecei a fazer uns takes do trabalho
e já tinha escrito o texto, né, uma espécie de poema, e eu precisava ali de uns 2, 3 minutos de imagem, várias imagens, algumas imagens que eu montava, criativas, para poder fazer isso. Só que nesse meio tempo, isso março de 2022 para maio, abril, maio, um belo dia eu coloquei o celular e aí, né, fiz algumas imagens específicas. Brincando, no burrinho do caminhão, a gente chama a plataforma aqui de burrinho. Eu descobri isso agora, tá? Lá no São Joaquim, tinha um rapaz ouvindo uma música num carro, e aí eu comecei a dançar. Aí o cara aumentou o volume, eu comecei a dançar, aí o Cleito subiu e começou a dançar comigo. Beleza, a gente sempre trabalhou leve, assim, brincando. Vamos embora. 2 dias depois, ô Vitor, você viu que você saiu aqui nas páginas de Muriaé, nos memes, nas brincadeiras? Eu falei, cadê? Fui ver, o cara tinha filmado a gente dançando e colocaram um bonde do Tigrão. Vou passar cerol na mão. Aí a gente brincando e tal, aí viralizou aqui na cidade esse vídeo. Aí já me deu um start. Depois eu achei um skate, joguei no chão, o caminhão andando, eu montei no skate, segurei e fui andando. Mais um rolê. Joguei, aí saiu esse vídeo. Falei, aí galera, faz um TikTok pra você. Eu falei, vou fazer. Eu já tinha minha página pessoal, com meu nome mesmo, normal, com 500 e poucos amigos. Eu nunca fui de rede social. Aí joguei esses 2 vídeos lá, aí fui fazer o TikTok. Eu parei assim, eu falei, gente, vou pôr o TikTok, que nome, hein? Vou fazer o TikTok pro Gari. Que nome que eu ponho? Gari. Aí eu sempre com essa coisa do rolê, onde é que é o rolê, onde é que é o rolê? Eu falei, vou pôr o Gari do rolê, porque é um rolê, todo dia é um rolê. Encaixou, né? Aí coloquei esse primeiro vídeo. 20 dias, 10 mil seguidores. Nossa. 20 dias, 10 mil seguidores. Eu lembro que eu comemorei 10 mil seguidores em 20 dias. E aí foi um vídeo atrás do outro, e foi Gari do rolê. E aí eu fui pro Instagram e comecei a fazer os stories. E comecei a pôr esses vídeos lá também. Aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no orgânico. Né? Aí até esse ano aí, chegando aí a 15 mil seguidores, assim, né? Devagarzinho. Aí nesse último mês agora, eu vi que eu cheguei num ponto, eu até estava falando em off com vocês aqui, cheguei num ponto que eu entendi que assim, bom, agora deu, tem uma galera me assistindo, eu vou começar a trazer mesmo com mais intensidade o que eu quero falar. E aí joguei, aí vem crescendo, 20 mil, 25, 30, Sim. E estamos subindo. Você mostra a sua rotina todos os dias de maneira leve, né, descontraída, divertida, você e seus colegas de trabalho também, mas você também mostra pontos que são necessários a gente, como cidadãos, né, reconhecer que a gente está falhando. Né, e você traz com uma crítica, com uma intenção mesmo de alertar a gente. Né, e fala pra gente sobre isso, como é que a gente pode contribuir com vocês, trabalhadores. Então, o trabalho da coleta, ele em si, mesmo que ele tivesse todo organizado, o lixo, já seria difícil, né? Porque todos os dias são 70 toneladas de lixo. Todos os dias. Mais de 70. Vamos pôr 80 toneladas de lixo. Todos os dias são recolhidos. Só aí já teria a dificuldade, né? Já uma certa trabalho. Aí você soma isso, a ignorância, a falta de educação das pessoas, o descaso, a preguiça. Né? Você chega para recolher o lixo está rasgado. Você chega para recolher o lixo, está mal acomodado, a sacola não está amarrada, tem vidro, palito, seringa, sabe? As pessoas misturam muito, jogam de qualquer jeito, escondem o lixo. Às vezes põe um lixo num canto, num lugar, você passa, você não vê, você não viu, depois liga para lá e reclama que você não pegou, sabe? Você passa com um caminhão, depois que você passa, a pessoa vai e coloca o lixo para fora, aí chega lá no final da rota, chega a supervisão, ficou lixo para trás. Puxa, mas passamos lá, olhamos tudo, tal, volta lá para pegar, às vezes, você entendeu? E isso dificulta ainda mais, eu acredito que assim, dá um salto assim de uns
de 40%, 50% assim, de dificuldade a mais no trabalho, que já era custoso, né? Mas ainda assim gratificante de fazer, normal, mas aí com a falta, às vezes, de ajuda da população, se torna Sim. ainda mais difícil, Uma sabe? coisa que seria mínima para a gente fazer já seria de grande benefício para o trabalho de vocês, Eu né? falo isso com as crianças na escola. Assim, é tão simples, se cada um fizer a sua parte, o gari não tem que fazer depois para todo mundo. Sim. É mais fácil eu ter que fazer para todo mundo ou cada um fazer a sua parte, sabe? Tipo, organizou o lixo direitinho dentro da sacola, amarra a sacola, né? Põe a sacola num local visível, num local de fácil, para a gente recolher de forma fácil. Não é todo dia que quebra um vidro dentro Sim. de casa, então quebrou um copo, organiza, põe num papelão, Isso amarra. deixa de ser até gentileza, né? Mas que uma obrigação você ter um cuidado, porque vocês trabalhadores, outros catadores também informais que vão lá pegar esse lixo, vão tentar fazer a recolha de algum objeto para tentar reciclar e acaba cortando a mão. Até vi no seu Instagram você mostrando um rapaz com a perna cortada, Sim, o dedo cortado. São vários acontecimentos assim. Eu brinco que todos os dias nós saímos para a guerra e as pessoas colocam... nós saímos para a guerra, para o campo minado, onde as pessoas tiram o pino da granada e põem dentro da sacola pra gente. Porque a gente não sabe, a gente chega para pegar, né? E ali tem um vidro, tem um copo, tem um palito, alguma coisa assim que foi colocado ali. Claro, eu sei que às vezes não é proposital, mas é porque falta a pessoa pensar um pouco e falar, ups, alguém vai chegar aqui e vai meter a mão legal nessa sacola, então por que não ter essa preocupação, entende? Sim, com certeza, está corretíssimo. E assim, a gente fala de descartes de materiais, e a gente fala também da falta de informação, e esse espaço também serve para que a gente leve informação até as pessoas. Você já tem seu Instagram que já faz isso com maestria todos os dias, mas vamos levar para as pessoas que estão nos assistindo agora e não sabem como descartar alguns materiais. Por exemplo, eu descobri com você certa vez que a gente não pode descartar pilhas, remédios de qualquer forma. Como é que a gente faz esse descarte de maneira consciente? Então, todo mundo tem direito e tem acesso à informação. Às vezes ela não é dada, mas com um pouco de boa vontade você consegue fazer o que é certo. Hoje, falta muito ainda em políticas públicas que incentivam a tudo isso funcionar da maneira correta. Você falou das pilhas. Você chega no mercado para comprar pilha, você compra quantas pilhas você quiser, mas eles te obrigam a devolver a mesma quantidade de pilhas? Não. E essas pilhas elas vão, né, para a natureza. Elas muitas vezes extraviam do lixo, às vezes você joga a sacola, vem uma chuva ou no meio do mato, na terra, e é isso. Você não tem a obrigatoriedade de fazer acontecer o que a gente chama de logística reversa, né? De material que é nocivo ao meio ambiente, ter a obrigatoriedade do cidadão devolver para conseguir consumir. A gente vê isso no ramo automotivo, quando a pessoa vai comprar uma bateria nova para o carro. Você precisa devolver a bateria velha para pegar a bateria nova. Ali tem líquido, né, nocivo, tem o chumbo, que é tóxico, né, e traz prejuízo para a natureza, mas a bateria, em sua escala também, ela traz ali, né, tem lítio, tem química ali naquela bateria, por exemplo. É porque a gente fala da pilha, né? A gente não pensa assim, né? Tem que pensar além das 2 pilhinhas que a gente tem em casa para descartar, as 4 pilhinhas. 2 pilhas suas. 2 pilhas minhas, 2 pilhas do pessoal, outra, vai juntando no total. Né? E não sei se você viu a pilha quando ela fica velha, às vezes ela corrói tudo, ela dá um líquido ali, um negócio, aquilo vai para o lençol freático, aquilo vai para a terra, né? E o remédio também, o remédio é química. E aí as pessoas compram de modo, às vezes, desenfreado. Nós vivemos hoje uma sociedade que nunca se consumiu tanto remédio por conta própria, né? E aí as pessoas acabam depois, não preciso mais desse remédio, ou terminou o tratamento, não usou todo, ou, né, infelizmente, o familiar, a pessoa faleceu e não está precisando mais daquele, e joga para o lixo. Mas e aí? Volta na farmácia, junta os seus remédios e leva a uma farmácia. É só chegar, então, pegar o remedinho que a gente tem em casa e levar, então, à farmácia, falar assim, leva para a farmácia. Descartar esse remédio. Sim, porque eu tenho certeza que existe, né, uma regulamentação para isso. Mesmo que você não tenha comprado aquele remédio naquela farmácia, aquela farmácia ela tem que ter uma forma certa de voltar com esse remédio para a fabricante ou para a indústria
né? É certo de que todas as farmácias têm esse contato com o seu representante. Então, se a população tivesse isso em mente, acabou, aqui eu não vou tomar esse remédio, ou doe ele, né, para uma igreja, para uma situação, né, de filantropia que precisa, às vezes, e recebe esse remédio. Existem as campanhas, né, de instituições que recebem esse remédio, que é a questão que a gente fala do repense, reuse e recicle. Repense quando você vai comprar, quando você for consumir, para você não consumir demais sem precisar. Reuse, esse caso, você vai aos 3 R's que a gente fala, repense, reuse e recicle. Reuse é quando você tem algo, isso aqui eu vou jogar fora, peraí, eu ainda tenho mais uma serventia para ele? Alguém pode precisar disso? Então você pode, né, reaproveitar esse material. Ou o recicle, que aí sim você vai fazer com que esse material vire matéria-prima de novo. Se é um plástico, ele vai ser derretido, vai ser picado, se é um papelão, vai ser molhado, triturado de novo e volta para a indústria como matéria-prima para voltar para a nossa mesa, para a nossa casa, como produto. Muito bacana. Você citou, né, que você faz essas ações dentro das escolas, leva um pouco de informação para as crianças. Quanto isso é importante, Vitor? Eu falo que é o Gari na escola, né? Eu junto a minha formação acadêmica com o meu trabalho atual. Qual que é a sua formação? Eu sou professor de língua portuguesa e tenho também a formação em língua inglesa. Mas o foco mesmo é na língua portuguesa e as literaturas, né? Curso de letras. Então, eu junto os saberes com a prática e com isso eu levo para as crianças, né, do ensino fundamental ao ensino médio, também os adolescentes, essa temática. As pessoas me convidam, as escolas me convidam. Eu só peço para acionar o Densur, né, avisa lá o pessoal do Densur, pega a autorização direitinho, faz essa comunicação e aí o pessoal da administração sabendo, decidir o convite, ou dependendo do horário, eu preciso fazer uma flexibilidade com o meu trabalho para atender. E é muito importante. A gente fala que o futuro é as crianças, é óbvio, né? Então, assim, para que a gente consiga levar uma mensagem para dentro de casa e para a mente de um adulto, que às vezes é mais difícil colocar alguma coisa na mente de um adulto, a gente aproveita o carisma e o carinho das crianças. E o processo educacional é isso, é você trazer para aquele ambiente de escola, um momento em que as crianças estão aprendendo mesmo algo novo, algo para a vida, de modo didático e para trazerem como regra, é isso, né? Então, se você tem um contato com um profissional daquela área que vai falar sobre aquilo e que aquilo é importante, ela vai crescer sabendo que aquilo é importante. E lá na frente nós seremos cidadãos mais conscientes sobre isso, entende? Sim, eu acho muito bacana uma coisa que vocês sempre chegam, falam para as crianças e assim serve até para nós adultos. Temos mais atenção na hora de falar, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, se referir a vocês, muitas vezes a gente escuta o adulto falando, lá o lixeiro. Não é lixeiro que fala, né? Então, eu entendo que tem uma situação assim, só informal, que é você, né, falar da profissão meio que de acordo com aquilo que a pessoa trabalha. Mas existe um nome, né, que tem toda uma história envolvendo, né, o primeiro profissional francês, o Gari. Então tem esse nome, o Gari, ou mesmo coletor, né? Então o Gari, ou coletor de lixo, ou profissional essencial de limpeza urbana. Ou aqui mesmo, por exemplo, na cidade nós temos o auxiliar de serviços de limpeza urbana. E agora, né, tem todo um projeto de lei para transformar em trabalhador essencial de limpeza urbana, aquele que varre as ruas, aquele que recolhe o lixo, né? Só que assim, eu entendo que tem pessoas que falam com carinho. Crianças, por exemplo, lixeiro, tal. A gente brinca, a gente acena, a gente responde, a gente abraça, a gente bate papo. Mas existem aquelas pessoas que tratam de modo pejorativo. Não, lixeiro, sabe? E fala com a gente olhando como se fosse uma classe de cima inferior, para baixo, né? como se fôssemos inferiores, como se estivéssemos ali na base da pirâmide social e que nós não somos nada, entende? Então a gente percebe na forma com que a pessoa fala, com que ela se dirige para a gente, o tom, se é com carinho ou se é pejorativo, mas para que se tenha uma situação de soma, né? Eu bato nessa tecla também, né? O Gari, né? O coletor, né? Aí tem outros, né? Até os coleguinhas, os amiguinhos. A minha sobrinha mesmo fala aos amigos, né? Os amigos, né? Então,
os coletores. Então a gente, para não ter para não ter essa situação assim, então por que a gente não consegue organizar, em vez de falar lixeira, vamos falar o gari, né? E é tão mais fácil falar gari. É mais fácil e dá mais valor também para o trabalho de vocês, igual no começo eu citei, e é realmente muito importante. Imagina o caos que seria se a gente não tivesse vocês, trabalhadores, cuidando da nossa 3 cidade. dias. Imagina. Fica 3 dias que eu falo. E a gente fala de saúde pública mesmo, né? De saúde pública, né? Fica 3 dias de coleta sem a coleta. Né? Segunda, quarta e sexta. Segura numa segunda e tenta voltar só na outra segunda. Você vê o caos que vai estar a cidade. Ou aquele trecho, ou aquele bairro que é recolhido desse dia. Então, por exemplo, por ser um trabalho essencial, nos feriados, tem o trabalho, né? Isso. Tem a coleta. Os caminhões saem, os garis saem para coleta normalmente. Por isso que é tão importante assim. Sim. Você falou a gente estava falando sobre a questão da escola, e eu já chego com as crianças brincando e eu falo assim, quem aqui joga o lixo debaixo da cama? Aí tem uns que levantam, eu não, peraí. Mas eu falo com eles durante esse bate-papo, né? Palestra, não é um bate-papo, né? Eu vou desenhando essa temática para eles e explico que nós, como seres humanos, a nível global, nós jogamos o lixo debaixo da cama. E esse é um alerta que a gente precisa se atentar. Porque a humanidade, hoje, ela não tem consciência do descarte, né? E existem os aterros sanitários, que é o quê? Você pega o lixo, põe lá e joga terra em cima. E aí é quase que jogar o lixo debaixo da cama, ou debaixo do tapete, né? E fica lá. Entende? Então, por que não reaproveitar os objetos, né, os produtos? Por que não repensar antes de consumir? Nós vivemos uma era que o consumo está excessivo, né? Demais. As importações, né, produtos que tenha ainda mais, né, mediante a história, a questão da obsolescência programada, né, que é você criar um produto com prazo de validade. Antigamente você tinha uma bola, você jogava 5 anos com aquela bola não rasgava. Hoje você compra a bola, você brinca um pouquinho, ela já rasga. Porque o produto, o fabricante quer que rasga para você comprar outra. E não pensam na ponta, no final da ponta dessa corda, que é o caos do meio ambiente. E as pessoas consomem e tem a questão da compra facilitada pelo celular, e aí é muito mais fácil comprar, e aí eu jogo fora, e eu compro uma outra roupa, e vem na embalagem, eu jogo a embalagem fora, e aí compro uma outra roupa e compro... E isso também escancara pra gente o quanto a gente não está valorizando as coisas. As pessoas, que é muito importante, a gente acaba não valorizando as pessoas e as coisas também. Antigamente, você citou, antigamente, parecia que a gente dava mais valor mesmo às coisas. Que fosse mínimo, a gente tinha cuidado, tinha zelo para que durasse e trocasse, comprasse outro quando fosse realmente necessário. Hoje em dia, comprou, jogou fora, não precisa mais comprar. E quando estragava, a gente arrumava. Ainda tentava arrumar, exatamente. Quando estragava, a gente ainda tentava arrumar. E fica uma reflexão aqui, porque assim, quem me segue, quem acompanha, sabe que de tudo um pouco eu tento tirar uma reflexão, né? Isso. E como que a sociedade, ela vem, né? Não só os objetos, mas as pessoas também vão se tornando descartáveis. A partir do momento em que algo não funciona, não funcionava, a gente tentava arrumar. Arrumar, consertar. Ou quando algum contato também chegava numa situação de conflito, a gente tentava, né, dialogar. Hoje não existe mais isso. Então, além do ser humano ficar muito mais raso em relação aos objetos e ao descarte, também estamos objetificando as pessoas e descartando também as pessoas. Né? Eu citei isso num dos meus últimos encontros, eu falei da preguiça social que a gente tem vivido, né? É uma preguiça mesmo de tentar consertar o que está quebrado, de tentar cuidar do que não está funcionando muito bem, né? Que são as relações que são muito importantes. Sim. E assim, infelizmente, a tendência é só retroceder. Se a gente não cuidar, não tiver um olhar sensível agora, fica muito mais difícil lá na frente. E por isso que eu acho que é tão importante o trabalho que você
leva hoje para a internet, né? A gente fala hoje muito sobre influência nessa era digital, muito sobre influencers e tudo, mas assim, o quanto esses influencers estão realmente trazendo alguma coisa que vai realmente agregar na vida das pessoas que a gente está acompanhando, né? Essa pessoa que está se intitulando influenciador. E eu cito você, né, como um influenciador que realmente traz algo importante. Você levanta a bandeira do seu trabalho, você traz essas reflexões que são importantes, falando da vida da pessoa, do seu trabalho também. Eu falo sobre educação, falo sobre meio ambiente. Sobre tudo que acrescenta sobre vida mesmo. espiritual. Isso, né? isso. Você falou essa palavra, influência, por muito tempo eu relutei. Influência. Mas chega um momento que a balança vai pesa. De tantas e tantos retornos que a gente tem de, cara, eu precisava ouvir isso. Cara, eu não sabia isso. Isso foi muito importante. Eu vi com você, eu aprendi com você, eu pensei nisso aqui hoje. Cara, lembrei de você. Aí você começa a ver que, pro bem, você vai influenciando as pessoas a tomarem atitudes diferentes. Eu acho que o nome influência pegou um tom pejorativo quando a gente começou a ver realmente pessoas trazendo nada, tendo muitos seguidores e não trazendo nada de conteúdo. Mas assim, a palavra influência não é ruim. É só seguir quem realmente traz uma boa influência. Essa semana, num story, eu falei sobre isso. Eu não tô aqui para vender nada para ninguém e não tô aqui dando uma de paquita, não vou fazer isso, dar uma de paquita atrás do caminhão para atrair atenção, apenas pelo engajamento ou o entretenimento, sabe? Existe muita coisa né, dentro de mim, dentro da minha mente e dos colegas também. E a gente precisa parar, observar e ver quem é quem, cada um, e observar direitinho, abrir o livro e ler, entender qual é a história. Não é só julgar ele pela capa, entende? Enquanto tem muitos fazendo muito conteúdo raso para muitas pessoas que estão simplesmente perdendo o seu tempo assistindo, existem outras pessoas que trazem um conteúdo relevante, que é edificante para a sociedade no modo geral, para o meio ambiente, para a educação, né? Não falo como especialista em todas essas áreas. Falo sim como quem trabalha com o lixo. Se eu falo sobre o trabalho com a coleta, eu me coloco como quem... todos nós, garis, somos especialistas em lixo. E quando eu falo alguma coisa sobre literatura, né, poesia ou língua portuguesa, me coloco também como pela minha formação. Mas quando falo sobre vida espiritual, quando falo sobre essas reflexões que eu trago, falo como quem também fala para mim. E servindo para mim e sendo positivo para mim, por que não compartilhar com as pessoas para que as pessoas pensem também dessa forma? Muito bacana. Né? Não é egoísta, é buscando crescimento pessoal, individual, profissional. E aí tudo que eu recebo, que eu aprendo, que eu observo, eu trago para as pessoas também nas redes sociais. Também. E sem enganar ninguém. O que eles veem aqui, o uniforme sujo, a mão machucada, o suor no rosto, ele é real porque a gente está correndo e recolhendo materiais. Eu não é um personagem. Algumas vezes alguém perguntou, cara, esse cara não é gari? Esse cara, ele tá aí fazendo uma apresentação e tal, ele veste... Não, é verdade, entende? É de verdade. É tudo de verdade. Muito bacana. A gente já está finalizando aqui, nossa, daria para a gente conversar aqui por horas, né? Porque tem muito assunto. A gente já tá pegando lá atrás o caminhão direitinho, gente, ó. O genro do Vitor, né, junto com a filha dele, fizeram esse projeto de pintar os caminhões, ó. Já tem esse aqui que está pronto. E o nome, né, a pintura já diz tudo, né? Já. A mudança começa em você. Gente, que isso sirva de mensagem, né, Vitor? Para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que vão te acompanhar também lá no seu Instagram, que já te acompanham. A mudança começa realmente por nós. Então, assim, a gente tem que ter mais clareza, né, dar liberdade para observar as boas coisas, ouvir boas coisas, né? Não só consumir conteúdos rasos que não vão nos edificar ou não vão nos acrescentar, né? Que a gente sirva para o bem, né? Os bons conteúdos. Na era do digital, a gente precisa entender que a gente precisa compartilhar coisas boas. Não só no clique, né? Mas durante a nossa vida cotidiana. A mudança começa em você. A cidade está suja, a mudança começa em você. O papelzinho da bala,
a ponta do cigarro, né? A sua amizade está abalada, a mudança começa em você, sabe? Serve para tudo, né? Estenda a mão, seja você a pessoa que vai reatar os laços, sabe? A sua vida espiritual está abalada, a mudança que você quer começa em você, dê o primeiro passo, acerte as coisas, perdoe o que precisa ser perdoado, volte, se você é uma pessoa que crê, né, em Deus, volte a se relacionar com Deus de forma mais íntima. A mudança começa em você. Se você precisa de crescimento intelectual, financeiro, se capacite, busque aprender mais coisas novas, coisas boas, né? Observa, coloca no papel, vê o que na sua vida é relevante, o que não é, o que tira o seu tempo, o que te acrescenta e procura um caminho melhor. Então a mudança começa em você e você pode ser o que quiser ser, inclusive ser feliz, sendo o que é, procurando uma mudança positiva, mas independente do seu trabalho. Eu trago isso para as pessoas, eu trabalho como gari sorrindo, enquanto muitas pessoas estão num escritório com o peito engravatado, reclamando, né, murmurando e não produzindo, entende? E ainda criticando o que o gari faz, sabe? Ou olhando com preconceito. Então, a vida é isso, sabe? É você abrir a janela de manhã e observar todas as possibilidades, mas com um olhar positivo, sabe? Muito não é bom. porque a gente trabalha num caminhão de lixo que nós somos lixo, entende? Independe do cheiro, independe da sujeira, a mão tá limpa, a consciência tá limpa, o coração tá mais ainda. Muito bom. Muito bom, Vitor, eu quero muito te agradecer pelo bate-papo de hoje, foi enriquecedor, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão acender uma luzinha na cabeça, vão pensar, vão refletir sobre tudo que a gente discutiu aqui hoje e ter mais consciência, né, que é muito importante. Mas para finalizar, eu quero que a gente vá para um bate-bola rapidinho assim, vou fazer só algumas perguntinhas, você responde rápido. Ai, ai, ai. Ó, uma dica valiosa de reciclagem, se daria assim, no geral, assim, muito boa. Dica valiosa? Valiosa. Geral, tenha 2 sacolas em casa. Uma para o que é reciclável e uma para o que não é reciclável. Vocês vão ver que vocês consomem muito mais recicláveis do que orgânicos. Arrasou. Uma coisa boa da profissão, assim, você fala assim, nossa, isso aqui eu gosto, hein? Cardio. Cardio. Ó, panturrilha malhadona, tá? Não dá pra ver não, porque tá de meia, mas ó. É o cardio. Tá em dia. Eu nem faço esteira na academia, não. O cardio é no caminhão. Muito bom. Não tem jeito. Algum lema? Lema? São vários, são tantas frases, são tantas coisas. Faça acontecer. Muito bom. Qual a melhor coisa que você já achou no lixo? Já achou alguma coisa boa? Dinheiro, joia, alguma coisa assim? Relógio, notebook. Uma coisa boa assim que você achou, fala assim, nossa, esse dia aí, ó. Perfume. Perfume? Perfume bom, né? O notebook, achei no lixo. Mas a gente acha tanta coisa útil, sabe? Esses dias eu brinco. Mais uma vez pra gente poder pensar, por que isso tá no lixo? Tinha como aproveitar, né? Por que não doou pra alguém? O notebook, por exemplo, era só trocar uma peça do teclado e o HD. Tá lá, funcionando. Né? Perfume novos, o Newton que gosta de levar os perfumes, né? E aí, então, assim, sempre acha alguma coisa. Coisas úteis, peças para celular, tênis. Nossa, o tênis mais macio que eu tenho, eu achei na coleta. Muito e bom. eu uso ele direto. Então sem preconceito, sem medo de ser feliz. Isso aí, muito bom. Então, para finalizar, a gente falando, né, dos seus colegas de profissão, do seu trabalho também, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para os seus amigos de trabalho, né, os garis que trabalham com você, os outros espalhados pelo país, que você deixasse uma mensagem para eles nesse mês tão especial que comemora o Dia do Trabalhador, né, o trabalhador gari, esse profissional tão importante. Bom, olhando para a câmera. Isso. Caros amigos, colegas muriaenses, garis, coletores, companheiros de trabalho e a todos os garis do resto do mundo, do Brasil, olha, a princípio eu digo, é um prazer poder fazer parte dessa classe. Nós somos bravos, você é bravo. E olha, não se acanhe, não se intimide, não tenha medo, não tenha vergonha do uniforme que você veste. Seja você homem ou mulher, você traz dentro de si a honra que você precisa para sair e fazer o seu melhor.
E saia. E faça o seu melhor. Não se preocupe com opinião negativa. Não se preocupe, às vezes, com que a crítica que vem, às vezes, de cima, ou muitas vezes a que vem de baixo. Porque tem pessoas que falam da gente, falam de você e não produzem nem a metade do que você faz. Faça o que o seu encarregado pede. Sai pra rua, limpa, faz o seu melhor. Faz o seu jeito, mas faz o seu melhor. Nada nessa vida é tão gratificante do que ver lá na frente você colher do fruto daquela semente que você plantou. E todos os dias no trabalho, a semente que você pode plantar é da eficiência. Faça o seu melhor. Leve para dentro da casa, da sua casa, o pão conquistado com seu suor, muitas vezes com sangue, com seu esforço. Não se sinta menor do que ninguém. Se você quer ser algo mais, se você quer crescer mais na vida, estude, capacite-se, mostre para quem está do seu lado que você é bom. Mostre para quem te chamou e te colocou ali que chamaram a pessoa certa. E você vai ver. Ande um passo de cada vez e faça o seu melhor, que uma hora você vai ver que a coisa vai acontecer. Eu estou contigo. Se precisar de mim, conta comigo. Show? Segue aí. Victor Muriaé, o gari do rolê. Isso aí. Uma salva de palmas para vocês. Maravilhosos trabalhadores. Feliz dia do gari. Isso aí. O dia do gari é todo dia. Porque a gente, se não fosse o gari, a cidade estava um caos. A gente pega com a mão aquilo que ninguém quer mais mexer. Entende? Exatamente. É isso. Pessoal, eu quero muito agradecer a vocês, parabenizar vocês garis, que estão sempre trabalhando, estão aí na luta diária, todos os dias, cuidando das nossas cidades, das nossas ruas. Muito obrigada mesmo. Vocês também que estão sempre nos acompanhando aqui no nosso Conexões com Grazi. Vou pedir para vocês lembrarem de deixar um curtidinho aqui embaixo, um coraçãozinho. Lembra de seguir a gente, deixa uma mensagem de carinho também. Vai ser sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês. Gente, um beijão. Até os próximos encontros. Sorria e vai.